Podemos começar? Então. Olá, boa tarde, meu nome é Guilherme, eu sou bolsista do Grupo PET. Eu vou falar um pouco sobre fibra ótica hoje para vocês. Bem, o que eu vou falar? Eu vou falar o que é a fibra ótica, como ela funciona, vou mostrar um vídeo para vocês de como ela é feita e também algumas vantagens e desvantagens do uso dela em relação a materiais elétricos. E por último, vou falar algumas aplicações que temos na fibra ótica hoje em dia. Que é os tópicos que eu vou falar. Bem, o que é fibra ótica? Basicamente, ela é uma fibra muito flexível e transparente. Ela tem como principal característica a transmissão da luz de uma parte a outra. E essa transmissão de luz ela é muito eficiente, sem muitas perdas, o que faz dela um bom utilitário. Basicamente, ela é um pedaço de vidro que transmite luz. Ela foi descoberta pelo físico na Henderson Company, que é aquele cara ali, barbudo. Isso aqui é uma fibra ótica. Como que é o funcionamento? O funcionamento dela é basicamente por reflexão interna total. O que é esse fenômeno? É um fenômeno físico que acontece quando a luz está incidindo de um meio em relação ao outro. Geralmente, quando a luz está incidindo de um meio em relação ao outro, como vocês podem ver aqui, primeiro ela reflete, também ela refrata. Quando o meio que ela está incidindo é maior, tem um índice de refração maior que o outro meio, pode ocorrer a reflexão interna total, que é quando toda a luz é refletida no meio, ou seja, a luz fica presa dentro do meio onde ela está. Isso também só ocorre quando o ângulo de incidência é maior que o ângulo crítico, que é calculado pelo arco seno de N2 por N1, N2 sendo o índice de refração menos refringente e o N1 o índice de refração mais refringente. É por esse motivo que a fibra ótica geralmente tem duas camadas, geralmente feitas de vidro, e a camada externa sempre tem um índice de refração menor para que ocorra esse fenômeno. Assim, podem ser evitadas muitas perdas, fazendo que a fibra ótica seja muito útil. Bem, aqui vocês podem ver, ali é o que acontece, aqui é mais ou menos como é a fibra ótica. O núcleo, que dentro que ocorre todas as reflexões internas, interface e uma capa protetora, que vocês vão saber mais tarde para que serve. Bem, eu vou mostrar um vídeo para vocês de como ela é feita. Every time you talk on the phone or go on the internet, what you say or type travels to its destination through fiber optics, the process of transmitting voice or data via pulses of light through hair-thin glass fibers. Those fibers start out as large glass tubes. First, workers unwrap the tubes. Then they submerge them in a corrosive bath of hydrofluoric acid. That removes any oil residues. Then they set a tube into each end of a lathe. As the tubes spin, they're heated with a hydrogen-oxygen flame. When the glass turns white, it's getting close to hitting peak temperature. At 2,000 degrees Celsius, the two tubes fuse together. They put this new longer tube onto another lathe. As the tube spins, they inject a mixture of chemical gases inside, while a traversing burner heats everything up. The gas mixture contains liquid forms of silicon, an abundant chemical element found in nature, and germanium, a chemical element similar to tin, that's used as a semiconductor in transistors and other electronic devices. As the gases heat, they undergo a chemical reaction that leaves a white soot on the inside of the glass tube. The heat fuses the soot, forming what will eventually become the core of the optical fiber. The glass tube itself will form the fiber's covering. When there's enough fused soot, they turn up the heat until the soot itself turns into glass. Then they heat the glass tube enough to soften it, as well as the new glass inside. The intense heat eventually makes the tube collapse on itself to form a solid rod. The internal structure of the optical fiber has been achieved. But it's in the form of a big bulky rod called a preform, so the next step is to thin it out. First, they excise the preform from the uncollapsed section of the glass tube. Then they install it vertically into the drawing tower, which will draw out the final shape.
The drawing tower's oven heats one end of the preform to 2,000 degrees Celsius. The glass softens. Gravity helps pull it down, like honey dripping from a spoon. Then, using a glob of glass as a weight, they stretch the soft glass and keep stretching it until they formed a thin glass fiber. A series of pulleys measures the tension on the fiber as it's being drawn. A special monitor makes sure the fiber's precisely the right diameter, 125 micrometers. That's about 1/8 of a millimeter thick. Then the fiber passes through UV lamps that bake on an acrylic coating to protect against dust and other contaminants. Finally, the fiber is rolled onto a drum. From here, it's either shipped out as is or put into a cable. Fiber optic cables are expensive to produce, but they're smaller and lighter than traditional copper cables. They carry more information and need fewer repeaters to keep the signal from deteriorating. And unlike copper cables, they're immune to electromagnetic interference. They're also hard to tap without being detected. And all this is made possible by a complicated process based on a very simple principle: light traveling through glass. Every time Bem, you já falou algumas vantagens ali que eu vou falar agora. Bem, algumas vantagens da fibra ótica. Ela possui dimensões reduzidas, como vocês podem ver. As dimensões têm vários diâmetros, de milímetros até micrômetros, que chega a ser menor, mais fino que um fio de cabelo. Também transporta grandes quantidades de informação. Comparado com as usuais, fibras de cobre feitas, que transmitem grandes quantidades já, a fibra ótica transmite muito mais quantidades do que as de cobre. Matéria-prima abundante. A matéria-prima da fibra ótica é a sílica, dióxido de silício, que é encontrado na areia e outras coisas, ou seja, tem bastante matéria-prima no mundo. Imunidade a interferências elétricas e magnéticas. Como a fibra ótica não emite pulsos elétricos, ela não sofre interferências. Logo, seu telefone, quando está falando, não terá chiado, a qualidade da sua TV vai ser melhor e outras vantagens. Muito baixa atenuação, ou seja, enquanto a luz está viajando dentro da fibra ótica, as perdas são muito pequenas, ou seja, o sinal é mantido do começo ao fim. Isso faz com que seja necessário poucos repetidores para que aumente o sinal, ou seja, os repetidores podem ficar a uma distância de 100 km uns do outro, o que não era possível quando se utilizava o cobre, e que era necessário um repetidor a cada 5, 6 km, às vezes até menos. Bem, aqui vocês podem ver o tamanho da fibra ótica. As desvantagens. Apesar de ter grande matéria-prima abundante, ela tem um custo elevado de compra e manutenção. Por quê? O processo de confecção, como vocês viram, é um processo complicado e exige grande tecnologia. E a manutenção é incrivelmente difícil por causa das baixas dimensões que ela tem, ou seja, é necessária uma mão de obra muito especializada. Fragilidade das fibras óticas sem encapsulamento. Quando a fibra ótica não está protegida por uma capa, ela é muito frágil, ou seja, podem gerar rachaduras, pode quebrar, o que não ocorre com cobre, que é mais forte, mais resistente. Dificuldade de conexão das fibras óticas. Como elas são muito pequenas, para conectar elas é necessário equipamentos e procedimentos de alta precisão, o que também não é barato, voltando ao custo elevado para compra e manutenção. Falta uma padronização dos componentes ópticos. A fibra ótica, ela faz os componentes ópticos. E como eles não são ao grande avanço tecnológico, eles vão mudando diariamente, fica mais difícil padronizar, tornando mais caro ainda a fibra ótica e os componentes. As aplicações. Na rede telefônica foi uma das primeiras aplicações da fibra ótica. Ela é utilizada para ligar centros interurbanos de tráfego de linhas. Por exemplo,
pode ligar a Curitiba, Florianópolis, e ela sai muito mais barata que as linhas de cobre. Por quê? Porque ela transmite uma maior quantidade de informação, mais rápido e possui uma menor necessidade de repetidores, o que acontece praticamente em todos os casos das aplicações. Televisão por cabo, mesmo esquema. Ela transmite grande quantidade de informação, necessita poucos repetidores e grande velocidade. Em cabos submarinos também, e também tem a vantagem dela ser pequena, então é fácil você moldar ela para ela ficar de um jeito que não quebre ou não afete a fibra ótica. E também ela é bem resistente a ambientes inóspitos, onde possa prejudicar bastante outros meios. Sensores. A fibra ótica também é usada para fazer sensores e instrumentos nas áreas médicas, industrial, automobilística e também militar, porque ela é bem pequena e bastante resistente a ambientes inóspitos, como eu já havia falado, que é basicamente isso. Bem, na indústria ela é usada bastante na telemetria e também em, deixa eu lembrar o nome aqui, na supervisão de controle de processos. Na medicina ela é usada na obtenção de imagens, sensores de temperatura, pressão, de pH e da corrente sanguínea. No automobilístico ela é utilizada para controle da direção, controle da transmissão, controle da embreagem e controle dos acessórios secundários, como vidro, trava elétrica, essas coisas. Uma curiosidade sobre os cabos submarinos: o primeiro implantado com fibra ótica foi em 1988, interligou a Europa aos Estados Unidos, e hoje em dia existem mais de milhares de quilômetros de fibra ótica interligando todos os continentes. Bem, é isso. Alguma pergunta? Não, eles fazem as duas camadas separadamente. Depois eles... 1955, pelo cara lá. Por aí. Bem, tem, mas como é um alto custo e é difícil porque precisa de equipamentos de grande precisão e técnicas também que precisam. Então, às vezes não vale muito a pena você emendar. Depende de quanto for a necessidade da cidade. Por exemplo, Curitiba tem muitas pessoas utilizando o telefone, então é necessário muitas fibras óticas. Não posso dizer um número exato, mas depende do número de usuários. E a fibra ótica, em compensação com o cobre, ela aguenta muito mais usuários, necessitando menos fibras óticas do que é necessário o cobre. Você sabe quando eles fizeram essa conexão? Países assim? Submarino? Não. Peraí, acho que tem aqui. Obrigado. Não sei, não sei, eu não vi. Deve ser alguma coisa do semana.
Alguma pergunta mais? Então é isso, obrigado.